Fala pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar o que eu julgo mais interessante aqui da planilha, que é onde a gente vê a mágica acontecendo, onde a gente vai passar a maior parte do tempo, que é olhando as carteiras, né? Muita gente gosta de ficar acompanhando aqui os resultados das carteiras, como a gente acompanha quase em tempo real, né? A gente tem uns 15 minutinhos de atraso no valor das cotações, fica bem legal de entrar aqui no dia a dia e acompanhar. E nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona cada campo, cada coluna e indicadores aqui da planilha. Então vamos lá? Começando aqui pelo cabeçalho, o valor investido nada mais é do que o valor gasto no momento da aquisição de todos os ativos que você tem em carteira. Já o valor de mercado é a soma de todos os ativos em relação à cotação atual. Em resultado operações em aberto, você consegue acompanhar o lucro ou o prejuízo que você está tendo na sua carteira. Além disso, você consegue visualizar também qual que é a porcentagem desse lucro ou prejuízo. E na minha opinião, um dos indicadores mais interessantes da planilha é esse daqui, o dividendo médio on cost. Baseado nas informações de dividendo que a planilha busca automaticamente no site do Guinvest, a planilha calcula o dividend yield baseado no preço médio de cada ativo que você tem. E para finalizar as informações aqui do cabeçalho, a gente tem o valor do índice Bovespa e também o quanto ele variou ali no dia. Temos também os gráficos de distribuição da sua carteira sobre o setor, também sobre o subsetor e em relação ao tamanho das companhias. Beleza, então agora vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores de cada ativo. Então vamos lá, aqui em cada linha a gente tem o código do ativo, a gente tem também a quantidade, então conforme a gente vai cadastrando as operações, por exemplo, de compra e vendas, a quantidade vai alterando aqui automaticamente e também o preço médio é calculado automaticamente. Então, conforme você vai vendendo e comprando por preços diferentes, a planilha vai calculando esse preço médio, inclusive considerando os valores, por exemplo, da taxa de corretagem, emolumentos, taxa de liquidação e outros custos que você possa vir a ter na compra de um ativo. Tem também o preço atual, né, que é a cotação, o valor total investido naquele ativo e também o valor atual, que é o valor total considerando a cotação do momento. O resultado, que é a diferença entre o valor atual e o valor investido. Então aqui, por exemplo, com o ativo Fleury, eu estou tendo um lucro de R$ 493. E também o valor do resultado em porcentagem. Então, considerando a diferença do meu preço médio com a cotação atual, eu estou tendo um lucro de 22,33%. Aqui é o valor do resultado considerando os proventos. Como eu falei no vídeo anterior, quem não viu, eu aconselho dar uma olhadinha, aconselho dar uma olhada em todos os vídeos aqui dessa playlist. Mas considerando todos os proventos cadastrados naquela aba de proventos, você pode ter um resultado aqui positivo, mesmo se você estiver tendo um resultado negativo aqui com a valorização da sua ação, mas aquela ação é uma ação que paga bastante dividendos, muitas vezes vale a pena você manter ela em carteira porque ela está te dando esses proventos e muitas vezes os proventos já compensaram o prejuízo que você está tendo com a desvalorização dessa ação. Já na coluna de porcentagem de carteira, é bem interessante observar essa porcentagem, principalmente para quem gosta de fazer um balanceamento da carteira, não gosta de ter muito investido em um ativo só, por exemplo. Eu consigo observar que meus ativos aqui têm em média entre 20% até 29% em carteira cada um deles. Tirando aqui o BB Seguridade, que eu estou só com quase 3% na carteira, talvez faça sentido aqui observando eu quero aumentar minha posição em BB Seguridade para equilibrar e acabo querendo diminuir um pouquinho minha posição em Taesa. Então, com essa informação, a gente consegue fazer um balanceamento ou observar aquele ativo que está subindo muito e a gente não quer ficar com ele pesando muito na carteira. A variação do dia, então eu consigo ver através de uma função do Google quanto que aquela ação valorizou ou desvalorizou no dia corrente. E também tem essa função aqui que traz a variação dos últimos 30 dias. O gráfico de tendência, que é um gráfico de linha que a gente consegue acompanhar a variação desse ativo, né, da cotação desse ativo. Eu vou tentar dar um zoom aqui para ampliar e ficar um pouquinho mais fácil a visualização, mas basicamente a gente tem a informação aqui
do valor do ativo de um ano atrás, tá? Então esse gráfico aqui é em relação a um ano atrás. Começa aqui um ano atrás, a gente consegue ver que o ativo subiu, caiu um pouquinho, depois manteve subindo um pouco e agora nos últimos dias ele caiu um pouco e está se mantendo. Basicamente é um gráfico simples para você acompanhar de maneira simples aqui, direto da sua carteira, como que está a variação da sua ação. O maior preço e menor preço, beleza? Eu vou até remover aqui um pouquinho o zoom de novo, para ficar mais fácil de visualizar. O maior preço e o menor preço, tá? Esse também maior preço e menor preço, ele mostra das últimas 52 semanas, tá? Que também dá em torno de um ano. A porcentagem de dividend yield dos últimos 12 meses, então com base nos valores de proventos que a gente busca do site Gui Investor automaticamente, a gente consegue calcular, levando em consideração a cotação atual, qual que é o valor, né, qual que é a porcentagem de dividendo que aquele ativo pagou nos últimos 12 meses. É um indicador que muita gente utiliza para ver se uma empresa paga muito dividendo ou não. Ele não reflete o futuro, ele reflete o passado, mas muita gente leva em consideração que se uma empresa é saudável e pagou essa quantidade de dividendos no ano passado, a tendência é que ela continue pagando essa quantidade de dividendos esse ano ou até aumente. Nessa outra coluna, esse indicador ele é praticamente igual ao anterior, só que em vez de levar em consideração a cotação atual daquele ativo, ele leva em consideração o preço médio que você pagou naquele ativo. Então, por exemplo, você pode ter uma ação que você tem um dividend yield de 5%, mas que você pagou metade do preço dela na época que você comprou, então o seu dividend yield on cost seria 10%. Já o proventos year to date nada mais é do que o valor, o montante que aquela empresa pagou por cada ação. Então, por exemplo, hoje a Fleury está ali em torno dos R$25 e cada ação dela que custa R$25 pagou um total de dividendos ao longo de um ano, né, o ano anterior, de 72, ali quase 73 centavos. O valor do último provento ele puxa aqui da própria planilha, então aqui na aba de proventos provavelmente eu cadastrei um provento que veio de Fleury e que o valor unitário foi 25 centavos, né? Então eu coloquei aqui que era R$25 que recebi de proventos da Fleury. Aí eu tinha uma quantidade de 100 ações e foi de 25 centavos. Então ele puxa aqui o último dividendo cadastrado na planilha. E também do mesmo local é puxado o valor total de proventos que você recebeu daquele mesmo ativo. E aqui, nesse campo de expectativas de proventos para os próximos 12 meses, é aquilo que eu falei, considerando que essa ação paga ali próximos dos 73 centavos de proventos, e considerando que provavelmente ela vai manter esse mesmo valor para os próximos 12 meses, a gente faz um cálculo aqui com a quantidade de ativos que você tem em carteira e te dá o resultado de qual que é o valor que você vai receber provavelmente nos próximos 12 meses. O VPA, que é o valor patrimonial daquela ação, e o preço VPA, que é a relação entre o preço e o valor patrimonial da ação. Então, aqui como exemplo, a Fleury está sendo cotada no momento por um preço 4 vezes, quase ali 5 vezes superior ao valor patrimonial desse ativo. O PL, que é um indicador muito utilizado, que ele é o preço sobre o lucro, e a gente está pegando essa informação através de uma função do Google, e no exemplo aqui que vocês estão visualizando de 33,62, significa que na cotação atual da Fleury, aqui no caso, a Fleury levaria 33 anos para se pagar, tá? Então o lucro dela levaria 36 anos para você reaver o valor que você investiu. O ROI, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, a gente também pega direto do site do Gui Invest. Esse valor ele demonstra o quanto que uma empresa consegue ser lucrativa com o patrimônio líquido dela atual. E já quase finalizando aqui, esse indicador ele mostra a liquidez corrente daquela empresa. Então, se ela tem mais ativos para receber do que passivos para pagar ali num curto prazo, o valor fica acima de 1, né? E se ele tiver mais, essa empresa tiver mais passivos para pagar do que os ativos para receber, fica abaixo de 1. E se tiver 1, né, exato, significa que está dando elas por elas ali o valor que ela tem a pagar e o valor que ela tem a receber. E para finalizar, algumas outras informações como o setor, o subsetor,
e o segmento daquele ativo, além da classificação, né? A classificação é se ela é uma small cap, uma empresa bem pequenininha, uma mid cap, que é uma empresa mediana, uma big cap, que é uma empresa bem grande, né? Como, por exemplo, Itaú, Bradesco. E é interessante você ter essa informação, porque muitas vezes a small cap é considerada um investimento de maior risco, então você consegue analisar aqui e considerar o quanto você deve colocar de investimento nas empresas small cap, big cap, mid cap. Bem, gente, para não se estender muito, eu vou mostrar um pouquinho a carteira de FIIs e a carteira de BDR, mas basicamente eu vou mostrar a diferença entre elas e essa daqui. Então vamos lá, começando pela carteira de fundos imobiliários, onde a grande diferença está aqui na parte de dividendos, tá? Além dela ter um pouquinho menos de informação, mas aqui na parte de dividendos, todos os valores calculados de dividendo estão levando em consideração as informações preenchidas aqui na aba de proventos, tá? Então não é puxado nenhum valor do Algui Invest, então todos os valores são referentes aos valores cadastrados. Então, por exemplo, aqui o HLG foi cadastrado que o último provento foi no valor de R$ 1,20 por cota. Então, baseado nisso, é calculado a taxa de retorno daquele provento em relação ao preço médio pago naquele fundo imobiliário. Então, nesse caso, foi de 0,71%. E se for considerar a cotação atual, que está bem próximo do preço médio, é de 0,70%, considerando apenas um mês. Também com base nesses valores mensais, a planilha calcula uma previsão aqui multiplicando por 12, né, a quantidade de meses aí de um ano, o valor atual do último mês. Então a gente dá uma previsão considerando o provento pago no último mês. Também tem o total de proventos pagos igual à carteira de ações. E com essas informações é calculado o dividend yield on cost da carteira. E para finalizar, aqui no cabeçalho, a gente tem um gráfico de distribuição da sua carteira de fundos imobiliários em relação a cada tipo de fundo imobiliário. Gente, para não ficar me estendendo, vou abrir aqui a carteira de BDRs. Ela praticamente é igual à carteira de fundos imobiliários. Ela tem um pouquinho menos de informação, ela não tem o gráfico de distribuição, mas a gente pretende melhorar essa planilha, trazer novas funcionalidades, novos indicadores, lançar uma versão nova e com o tempo a gente ir melhorando cada vez mais, tá? Então se inscreve no canal para acompanhar todas essas novidades. Também, se puder, já deixa o joinha porque ajuda bastante na divulgação do canal. E hoje eu falo para vocês que eu gravo esse vídeo com um contentamento maior do que o de costume, porque a gente teve a primeira doação, a gente nunca divulgou aqui, mas a gente tem essa parte aqui da planilha que a gente deixa algumas informações para que você, caso queira incentivar o nosso trabalho, você consiga fazer uma doação. E mesmo sem nunca a gente ter citado, a gente recebeu a primeira doação, a gente fica muito feliz e gostaria de agradecer a todos e quem puder, faça esse incentivo porque ajuda bastante para que a gente traga esses novos conteúdos. Um abraço para todos e bons investimentos.